Vamos para o módulo 15 hoje. Espero que vocês tenham entendido até agora aí as nossas aulas, tá? Vamos fazer, assim que possível, uma revisão geral dos assuntos e vamos dar sequência aí a mais um assunto também muito importante, que é o assunto das orações condicionais, tá? Então, ou seja, uma oração, a oração condicional ligada à principal, ou vice-versa. Nós vamos ver lá que a ordem não altera. O que são as orações condicionais? Em inglês, as if clauses, tá? If é se, condição, né? Clauses, orações. Então vamos lá, pessoal, leia comigo aí. Acompanhe a leitura aí. A oração condicional, que é o if clause, expressa uma condição, né? Então, no próprio nome já diz, né? Oração condicional, ou seja, uma oração vai depender da condição da outra. E vem sempre ligada a uma oração principal, que a gente chama em inglês de da main clause. Vamos em frente. Vamos lá? As estruturas condicionais, geralmente, elas expressam o quê? Então vamos lá. Expressa uma condição provável. Por exemplo, if we go by bus, então if, né, o if significa se. Se nós formos de ônibus, it will be cheaper. Será mais barato. Cheap, barato, o ER, lembra do ER? O ER acrescido ao final do adjetivo curto significa mais, comparativo de superioridade. Então, se nós formos de ônibus, será mais barato. Então, será mais barato é a oração principal. If, toda oração que tiver o if é a oração condicional. Próximo exemplo aí. We will get there more quickly if we go by taxi. Então você também pode inverter. Você pode começar, por exemplo, com a oração condicional, lembrando que ao final do período você usa a vírgula, ou começar com a principal. Foi o que eu fiz aí no segundo exemplo. We will, apóstrofo LL, que é a contração do will, W-I-L-L, tanto faz. We'll get there more quickly. Nós chegaremos lá mais rapidamente se nós formos de táxi. If we go by taxi. E, olha lá agora, como é que fica a estrutura? Olha lá. Se você tiver o if, mais o verbo conjugado no presente simples. Então, grave isso daí, meu querido aluno, minha querida aluna, anote isso aí que isso é importante. Então, se você tiver o if, que é a oração condicional, e logo após o verbo estiver conjugado no presente simples, a oração principal tem de estar no futuro simples, que é o will, tá? Então, olha lá, volta no exemplo lá. If we go by bus, it will be cheaper. Então, olha lá, if mais we go. O go está no presente simples. Se fosse passado, seria went. Se fosse futuro, will go. Então, ele está no presente simples, tá? Aí, a oração principal tem que estar com will. Olha lá, it will be cheaper. Mesma coisa no de baixo. We, apóstrofo LL, que você sabe que é o will, né? We will get there more quickly. Chegaremos lá mais rapidamente se nós formos de táxi. Então, primeira condição aí, tá? Grava isso aí. If mais presente simples, na oração condicional, a oração principal vai estar no futuro simples, tá bom? Vamos em frente? Então, te dei um exemplo aí, ó. A gente chama de primeira condicional, né? First conditional. Conditional. Shall we go by bus or taxi? Tá o rapaz perguntando lá. If we go by bus, a moça responde. Então, se nós formos, olha lá, o go, então, if, go, está no presente, it will, olha lá, will no futuro, oração principal no futuro. Depois, we will get there more quickly if we go by taxi. Aí o outro responde, e chegaremos lá mais rápido se formos de táxi. Tá? Então, é uma ilustração do exemplo anterior. Vamos em frente? Condição agora improvável. Exemplo. If I had the money, I would buy the car. Se eu tivesse o dinheiro, eu compraria o carro. Então, o primeiro exemplo que te dei no caso, o exemplo é o mesmo, tá? Só que a primeira eu comecei com o if, ou seja, com a oração condicional, então vírgula ao final do período. E depois eu inverti, comecei o mesmo exemplo, só que eu usei a oração principal primeiro, tá? Então, também está certo. I would buy the car if I had the money. A diferença é que não tem a vírgula no final do período, né? Então, como